Bem, uma vez mais, muito boa tarde. Eu hoje vou aqui abordar o tema relativamente da morte do cidadão ucraniano. Eu já estava para fazer também há algum tempo, nunca o fiz. Na altura também esperei pela melhor oportunidade para comentar este caso. Bem, antes de mais, venho mais uma vez pedir se puderem deixar um gosto nos meus vídeos. Ficarei certamente grato. Isto, no fundo, é uma forma também de promover o canal. Passando então aqui àquilo que quero comentar. Recentemente, agora, apareceu aqui uma notícia que o Estado quer reaver os 700 mil euros de indemnização por morte do cidadão ucraniano Igor Omeniuk. Eu recordo na altura, e pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei, é que isto tinha sido um pedido de indemnização pago pelo Governo, decidido em Conselho de Ministros, mas também por pressão do Presidente da República. Eu, na altura, fiquei com a ideia que este pagamento de indemnização de por volta de 800 mil euros, 700 e tal mil euros, quase 800 mil, foi decidido e foi feito ainda antes do julgamento dos cidadãos, dos seguranças que prestavam serviço nas instalações do CEF. Portanto, isto invariavelmente é uma forma de colocar pressão no julgamento e praticamente aceitar uma condenação prévia sem que eles tenham primeiro tido na altura, sido condenados. Portanto, o pagamento da indenização e a decisão do pagamento da indenização foi anterior ao julgamento e à posterior condenação que esses três seguranças sofreram. Portanto, isto que fique claro. Agora, quem decidiu o pagamento dessa indenização? Aqui o presidente Marcelo diz que falou muitas vezes com o primeiro-ministro sobre o CEF, sobre a extinção do CEF e sobre os problemas sistémicos que o CEF tem, mas fica isto no ar. É que muito provavelmente este pedido de indenização que foi pago pelo Estado português e por todos os contribuintes, não é? Foi um pedido de indemnização exigido pelo Presidente da República ao Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro limitou-se na altura, então, simplesmente a cumprir ou a dar continuidade a este pedido. Volto a referir, tem como consequência óbvia colocar pressão num julgamento em que três seguranças entram num julgamento e praticamente já foram condenados pelos órgãos de soberania, pelos grandes representantes da nação, nomeadamente o Primeiro-Ministro, que em Conselho de Ministros decidiu o pagamento da indemnização. Portanto, entrar num tribunal quando os nossos representantes políticos já praticamente nos consideram culpados e já aceitaram um pedido e já aceitaram um pagamento de indemnização. Isto é péssimo, porque isto desautoriza os tribunais. E portanto é essa a imagem como daqui fica. Eu vou só aqui ler rapidamente aqui alguns textos. Aqui na altura, isto é de 2020, 11 de dezembro de 2020. Aqui no Jornal de Negócios, falei inúmeras vezes com o Primeiro-Ministro sobre a morte no CEF. Marcelo Rebelo de Sousa deu a primeira entrevista desde que anunciou a recandidatura à presidência. Falou da morte do cidadão ucraniano nas instalações do CEF. Isto, vamos aqui retirar o que importa. Na primeira entrevista dada à SIC como recandidato à presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que as competências do CEF de controle de fronteiras passem para outras entidades policiais, referindo que tem falado com o Primeiro-Ministro sobre a mudança deste serviço de segurança. A propósito do caso da morte do cidadão ucraniano Igor Omeniuk, Marcelo defendeu que é preciso um novo serviço de estrangeiros e fronteiras, hoje vulgo AIMA, ou um nome estranho, AIMA, portanto, um novo CEF é o governo quem decide, mas significa provavelmente a transferência das competências do CEF de controle de fronteiras para outras entidades policiais. Isto é uma revolução difícil porque isso é o que demora tanto tempo a ser debatida, considerou. Entre o ministro Eduardo Cabrita e um novo CEF, Marcelo foi claro, quer um novo CEF. Referiu ainda que foi garantido pelo primeiro-ministro que o ministro ia ficar. E que um presidente da República só pode exonerar ministros depois de pedido a admissão. Não demite ministros. Acusado de ter estado em silêncio durante 9 meses sobre a morte do cidadão ucraniano nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa, o chefe de Estado contrapôs que abordou este caso
no início de abril, afirmando que a sua investigação devia ir até às últimas consequências, mas que evitou interferir no processo criminal em curso. Questionado sobre por que motivo não contactou a viúva deste cidadão ucraniano, Marcelo argumentou que o presidente de Portugal não devia pegar no telefone e ligar para a Ucrânia, porque isso seria visto como uma imiscuição na atividade de outras autoridades portuguesas e uma antecipação de juízo. Confrontado com o facto da transladação do corpo ter sido paga pela família e interrogado sobre por que a sua magistratura de influência desapareceu, o Presidente da República rejeitou esta opinião. Não desapareceu. Falei com o Primeiro-Ministro inúmeras vezes. Eu não trago a público conversas com o Primeiro-Ministro. Portanto, eu agora vou aqui mostrar-vos outra notícia que está aqui mais atrás. Isto é esta aqui foi de 10 de dezembro de 2020. Se houver uma atuação sistémica, este CEF não serve e há que mudar de protagonistas. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa claramente deixa indícios que exerceu pressão sobre o governo, pressão, ou deu indicações para se fazer uma reestruturação no CEF com outros métodos e outras metodologias, certamente. Mas vamos ver aqui, então, isto foi decidido no Conselho de Ministros, então, de 10 de dezembro de 2020, o Estado português vai indenizar a família do ucraniano morto em instalações do CEF. A decisão foi anunciada hoje no Conselho de Ministros pela Ministra de Estado da Presidência, Mariana Vieira da Silva. O Estado português vai pagar uma indenização à família do cidadão ucraniano que foi morto a 12 de março em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa. A decisão foi anunciada hoje, no final do Conselho de Ministros, pela Ministra de Estado e da Presidência. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, adiantou que o valor da indemnização será definido pela Provedora de Justiça. A morte do cidadão ucraniano nas instalações do CEF levou à acusação de 3 inspectores daquele serviço por homicídio qualificado, cujo julgamento vai começar no próximo ano. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um Conselho de Ministros que decide o pagamento de uma indemnização à viúva e ao pai também do cidadão ucraniano. Quem vai decidir o montante, segundo aqui, é o provedor de justiça, será definido pela provedora de justiça, mas o julgamento ainda, nesta altura ainda não tinha começado. E, portanto, claramente é aquilo que eu digo. Todo este caso acaba pelo poder político, de uma forma indireta e involuntária, acabar por praticamente condenar estes inspectores sem que eles ainda, na altura, tivessem sido condenados. E, portanto, isto é péssimo. Isto, o poder político, na realidade, acaba por fazer de forma involuntária uma pressão sobre os tribunais para condenar os inspectores. Nas entrelinhas é isto que sai, não é? O poder político teve influência neste julgamento com este aceitar do pagamento da indemnização. E, portanto, a ideia com que fica é que o Presidente da República disse que andava a falar com o Governo sobre a reestruturação no CEF e sobre os problemas sistémicos que o CEF tem e também provavelmente comentou a morte deste cidadão e, portanto, aquilo que fica no ar e na altura todo o comentário nos jornais e nas televisões, a ideia com que se ficou é que o Presidente da República exerceu o seu magistério de influência junto do governo, não é? Para pagar uma indemnização. E, portanto, esta é a ideia com que fica. O Presidente pediu, o Primeiro-Ministro aceita e o Conselho de Ministros aprova e a Provedora de Justiça dita o montante, então, da indemnização. E tudo isto ainda antes dos 3 inspectores do CEF irem a julgamento e terem sido condenados. Isto é péssimo. Péssimo. Péssimo porque a viúva, ao que parece, continua a pedir uma indemnização. Não é? Vamos ver aqui então, isto já em 2003, viúva de Euromeniuk pede indemnização de 700 mil euros, verba é para vítimas da guerra. Pronto. A viúva do cidadão ucraniano Euromeniuk, morto nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa em março de 2020, pede uma indemnização global de 700 mil euros no novo processo de crime contra o ex-diretor de Fronteiras e inspectores e vigilantes. Ou seja, isto já é uma indemnização adicional àquela que ela recebeu. Em declarações à Lusa, o advogado adiantou que a indemnização neste caso será para ser entregue
a instituição de solidariedade para o apoio a crianças vítimas da guerra, etc, etc, etc. No primeiro processo relacionado com a morte do Yaromeniuk, em que foram condenados 3 inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a viúva do ucraniano recebeu do Estado uma indenização de cerca de 800 mil euros. Não é? Esta notícia aqui já está truncada. Porque diz assim, no primeiro processo relacionado com a morte de Yaromeniuk, em que foram condenados 3 inspectores, a viúva do ucraniano recebeu do Estado uma indenização. Não, não. Aqui a visão está enganada. Esse montante foi decidido ainda antes sequer do julgamento começar. Ponto. E, portanto, a visão traz aqui já uma... Cozinhou aqui, como se costuma dizer, uma mixordezinha. Não é? E esta mixórdia está muito mal cozinhada porque o valor da indenização foi decidido ainda antes do julgamento. Segundo o pedido de indemnização civil que foi apresentado pelo advogado de Oksana Omeniuk, que reclama 200 mil euros à empresa de segurança Prestibel, outros 200 mil ao ex-diretor de Fronteiras António Sérgio Henrique, mais 100 mil euros a cada um dos inspectores acusados, a Maria Vieira e João Agostinho, e finalmente 50 mil a cada um dos vigilantes visados na acusação, Paulo Marcelo e Manuel Correia. Quanto à responsabilidade de... Pronto, isto agora é o desenvolvimento do processo e, portanto, esta senhora pede uma outra indenização posterior e, portanto, isto já era de antever, não é? Quando se paga indenizações à revelia dos tribunais, depois é nisto que dá. Agora a viúva foi pedir outra indenização. E provavelmente vai de ser paga uma outra indenização e ela recebe 2 vezes, não é? Já recebeu quase 800 mil euros, agora vai receber mais 700 mil euros. Tudo isto porque o poder político, em minha opinião, esteve muito mal. Mas agora temos aqui uma última notícia. Estado exige que inspectores do CEF condenados pela morte de Yora Meniuk paguem os 713 mil euros entregues à família da vítima. Ou seja, o Estado agora exige aqui aos inspectores do CEF que paguem uma indemnização sobre o primeiro valor que então o Governo decidiu, o Governo ou a Provedora da Justiça, mas aceito pelo Conselho de Ministros, decidiu pagar. Isto agora é um processo diferente. O Estado português quer que os 3 inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, condenados pela morte de Yaromeniuk, paguem 713 mil euros que foram entregues à família do cidadão ucraniano. Ou seja, o Estado agora pede uma indemnização a estes próprios inspectores sobre o valor com que o próprio governo decidiu, na altura, pagar à viúva. Ou seja, e por isso é o que diz aqui, Luís Silva, um dos 3 agentes acusados, acredita que o Estado português poderá ter acautelado muitos interesses, mas tais não foram à evidência os dos contribuintes. Disse citado, a acusação de Luís consta da constatação da pretensão do Estado em exercer o direito de regresso, revela o DN. Com isto, o Estado pretende que os agentes devolvam o valor que foi pago à família. Além de Luís, também Duarte Lage e Bruno Sousa foram condenados pela morte do cidadão ucraniano. Luís Duarte e Bruno cumpriram 9 anos. Onde é que está aqui? Isto vinha aqui mais à frente. Pois, isto depois há aqui uma informação sobre os valores supostamente que o casal ganhava. Mas aqui diz, Luís acredita que a decisão de pagar uma indenização foi política, face à pressão dos mídias nacionais e internacionais. E foi mesmo uma pressão política. Portanto, o Estado, o, o governo português decidiu pagar uma indenização à viúva, montante decidido então pelo provedor de justiça, e agora o próprio Estado exige aos inspectores o valor que pagou então à viúva. E isto, atenção, o processo que a viúva depois tem de uma segunda indemnização, eu ainda não conheço os trâmites, nem sei se ela vai receber estes novos 700 mil euros adicionais que pede. Isto é um outro processo. Ela já recebeu os quase 800 mil decididos pelo governo português e agora tem este novo processo. E, portanto, este aqui, então, é o Estado que pede aos inspectores o dinheiro sobre um valor que pagou. E, portanto, tudo isto, e esta frase aqui no final diz tudo, que foi uma indemnização, que acredita que a decisão de pagar uma indemnização foi política. Portanto, nós tivemos o governo a exercer uma espécie de pressão política sobre os tribunais,
em que os inspectores chegaram lá praticamente com uma condenação política em cima, porque o Estado já tinha decidido pagar uma indenização e agora o próprio Estado exige esse dinheiro, então, que decidiu pagar, exige aos inspectores. Epá, isto é preciso ter lata. É preciso ter lata, como se costuma dizer. Não é? Esta notícia do Jornal Notícias é, no fundo, também esta mesma. Esta é de 26 de fevereiro de 2024, portanto, é uma notícia recente. Esta também é de 26 de fevereiro de 2004. Estado quer reaver 700 mil euros de indemnização por morte de Yora Meniuk. Este texto está muito melhor elaborado. Aqui o do Correio da Manhã traz um português realmente manhoso. Eu vou aqui ler rapidamente. O Estado está a exigir aos 3 inspectores do CEF condenados pela morte do cidadão ucraniano Yoro Meniuk o pagamento de 712.950 mil euros já atribuídos à viúva, aos 2 filhos e ao pai da vítima. Um dos arguidos comenta que a decisão de pagar foi política. Pois, a contestação do ex-inspetor Luís Silva, citada pelo Diário de Notícias, refere que o pagamento da indemnização, a mais elevada jamais paga em Portugal, foi destinada a salvar a face do governo português perante, designadamente, a comunidade internacional sob forte pressão por parte dos mídias nacionais e internacionais. Chocante é constatar que o Estado português, no âmbito do procedimento extrajudicial de indemnização ao ucraniano, não tenha exigido, muito menos obtido, qualquer comprovativo documental de que aqueles eram efetivamente os rendimentos de um e de outro, 1.500 euros e 300 euros mensais para Iori e a mulher, respectivamente, refere a advogada Luís Silva. Por outro lado, os recorrentes recordam que há um outro processo a decorrer, tendo, entre outros arguidos, 3 inspectores do extinto CEF. E, portanto, nós temos aqui claramente um pedido de indemnização do Estado português que faz uma pressão política sobre os tribunais ao decidir o pagamento de uma indemnização antes sequer que as pessoas vão a julgamento e depois agora pede aos mesmos inspectores o dinheiro que decidiu pagar, por pressões políticas, exige aos inspectores do CEF, ou seja, faz pressão sobre eles para depois exigir então o pagamento de uma indenização. Tudo isto foi um erro. O governo errou, cedeu a pressões. Essas pressões, aquilo que fica no ar, foram pressões exercidas pelo Presidente da República. Pelo menos é essa a ideia com que fica. Depois confirma-se ou não. E tudo isto é um espetáculo de desautorização dos tribunais portugueses e da justiça portuguesa que este governo fez. E agora, com uma lata enorme, ainda pede uma indemnização aos inspectores do CEF. Sendo assim, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado da minha opinião. Mais uma vez, peço-vos para deixarem um gosto nos meus vídeos. Isto, na realidade, é uma forma de me ajudar. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. A continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.